E aí, rapaziada, quem aproveitou o Carioca? Queria propor uma dinâmica para você também que está no chat, para a gente aqui, a gente passar entre o que a gente tem de titulares, os nossos reservas e quem foram os nossos garotos, e por fim falar do Zubeldia, para ver qual é o saldo. E aí a gente faz uma brincadeira aqui de foi bem, cueca rasgada, ou então foi o destaque. Pode ser assim? E ter a merda, né? Também pode, mas tem que botar a Não, merda. a merda, vamos, quatro gradações. O merda, o cueca rasgada, caiu, né? O bom e o excelente. É isso. O merda para ser aquele exagero maravilhoso. Maravilha. Então já vamos começar. Se é para falar sobre exagero, vamos começar então pelo mais exagerado de todos. Como é que o Fábio termina esse campeonato carioca? Como se isso fizesse diferença para o Fábio, Igão? Ah, cara. Craque do Carioca, pô. Isso aí foi bem. Foi bem? Esse foi bem. Isso aí a gente não pode gastar muito tempo com ele, não. Mas foi apesar bem, de que excelente, não? Não, excelente. É que eu não sei quais são. É o máximo que tiver aí. E assim, já deixa. Bota a categoria Fábio, só para ele, que está acima de tudo. Já deixa aqui nosso compromisso público, de repente, que os amigos aí da bancada concordarem. Vamos iniciar uma campanha hoje lá no nosso Instagram do Sodanense para o Fábio na Copa. De repente, todo mundo com uma camisa do Fábio para o Maracanã. De repente a gente faz um post, de repente um corte dessa live também. Vamos ver se a gente começa alguma coisa aí. No mínimo vai ser uma homenagem que ele merece, se não fosse não chegar até o Mister. Vamos lá, Rodrigo, para sair no corte do Sodanense. Explica como é que vai ser essa ação para a gente convocar o Fábio. Não, é isso. Eu já falei até no início da live. O corte já poderia ter saído lá, mas vamos lá. O Fábio já passou da hora de ser convocado, literalmente passou da hora. O cara já está com 45 anos, está há 50 anos no auge, há 50 anos entre os 3 melhores goleiros do Brasil. Nunca foi a nenhuma Copa do Mundo, então eu acho que ele tem que ir nessa última Copa. E a gente tem que começar aí uma campanha massiva dos tricolores para ver se fura a bolha, né? Se amolece o coração da mídia também, que tem muita má vontade com o Fluminense, sobre o Fábio na Copa, e vamos que vamos fazer um post, enfim, vamos ver se a gente consegue aí, de repente, também amolecer o coraçãozinho, ou pelo menos botar uma pulga atrás da orelha do Mr. Ancelotti, porque Hugo Souza não dá, né, amigo? O que ele pega de pênalti, ele falha jogo sim, jogo não. Então, lugar para Fábio tem. Bento jogando num futebol semi-profissional, ninguém aguenta, né? Então, vamos que vamos. E essa parada, além de um post, né, que já é um começo, e aí, né, de alguma forma, a gente tenta aí viralizar essa campanha. A gente podia pensar nisso, né, de pegar um jogo e, de repente, todo mundo ir com a camisa de goleiro que tem, independentemente de quem seja, para deixar claro o recado de que tá todo mundo indo, né, para homenagear o Fábio. E essas homenagens, cara, quando ainda... Atlético Paranaense já? Eu acho que sim, cara. Seria o time perfeito, né? Tá aí. Só que, claro, né? Isso tudo vai depender. Hoje em dia tem que estar sempre levando em consideração o humor da galera. Tudo vai depender de como for o jogo contra o Remo. Mas, independentemente disso, né? Eu acho que não é nem mais pela quantidade, não é nem pela quantidade de torcedores que vai ter na arquibancada no jogo tal. Eu acho que é mais pela quantidade de jogadores que forem ao jogo estejam com essa homenagem, né? Vista com uma camisa de goleiro que não necessariamente precisaria ser uma do Fábio, né? Mas que obviamente vai remeter e vai todo mundo entender. Seria uma parada bem maneira de acontecer, porque geralmente deixam homenagens, né? Para quando o cara, para despedida, para quando o cara morre. E eu acho que tu homenagear quem merece, né? O cara que entrou para a história, para mim, é o maior de todos, debaixo das traves ali, obviamente tirando o castigo de qualquer disputa. Eu acho que seria justo, né, a gente fazer isso com o cara ali
cara poder se emocionar, para o cara ter vários jogos, para o cara relembrar daquilo ali enquanto joga. Então acho que vale a gente pensar nisso sim. Gostei da ideia, Igão. Aí vamos, a galera vai dando sugestão do que acha nas próprias redes, os outros canais que acharem que faz sentido aderir a essa campanha aí. A gente vai trocando uma ideia e chega num lugar onde isso possa acontecer. A sugestão que me veio à cabeça é essa. Todo mundo de camisa de goleiro. Quer ir de luva, vai de luva. Pô, quer meter um gelzinho. Quer ir mais religioso. De luva não entra que vai ter que ser revistado. Mas, Vago, excelente o campeonato carioca do Fábio. O Fábio consegue sair do Carioca ainda melhor, porque apesar da gente saber que ele é um bom pegador de pênaltis, ele ainda sai como um monstro sagrado na arte. Acho que se a gente tem confiança no Fábio sempre, qualquer pênalti que venha para o Fluminense pós-campeonato carioca, a gente vai ter muito mais confiança do que já tinha de que ele pode pegar. E os atacantes vão tremendo bater esse pênalti, porque é um monstro, né? Não tem jeito. Maravilha. Vamos agora para tanto o chat, quem falar que o Fábio não foi excelente também vai ser banido. E ameaça fúria. Inimigos da audiência agindo mais uma vez. Exatamente, e também concordo que é excelente, mas agora já vai começar a entrar em polêmicas. E o campeonato do Samuel Xavier, hein, Igão? Cara, foi irregular, né? Nem existe o regular. O regular é o cueca rasgada. Pô, chamar o cara de cueca rasgada. O regular, eu acho que a gente pode fazer assim, é um regular mais para bom ou mais para ruim. Na minha concepção, o Samuel ele foi o ok indo para o bom. Porque se tivesse mais 3 rodadas de campeonato carioca e o Samuel estivesse jogando a bolinha que ele jogou agora já mais para o final, ele ia começar a flertar com a cueca rasgada. Tô errado? Eu acho que é por aí também. Samuel Xavier acho que fez um carioca bem regular. Não foi o jogador que a gente conhece de outros anos. Achei que ofensivamente ele ficou devendo. Até defensivamente ele teve dificuldade em alguns jogos contra alguns jogadores. Esse Fla-Flu, por exemplo, eu acho que o Lino conseguiu prender bastante ele. O Davi lá, do David, do Vasco, também ele teve muita dificuldade naquele jogo contra o Vasco. Enfim, eu acho que foi um campeonato regular do Samucha, nosso capitão aí da final. E aí, Vago, sua consideração sobre Samuel Xavier? Samuca pega no tranco, né, cara? Ele começa o ano meio assim, daqui a pouco ele vai para a ponta dos cascos e começa a entregar o futebol que ele sabe. E eu acho também que, uma vez que a gente tem um time mais técnico, isso vai favorecer, porque na questão ofensiva também, que ele é muito bom, que ele também gosta de se apresentar e tudo mais, vai acabar aparecendo mais o jogo dele. Mas vai ser importantíssimo para poder cobrir, né? Porque ele jogando sem o Canóbio, por exemplo, se for uma opção do treinador em algum momento, que eu não acredito, o negócio já complica mais um pouco, né? Para qualquer lateral. Você ter um Canóbio deve ser um alívio, né? O Samuel Xavier deve pagar um bicho pro Canóbio por estar em campo. Mas acho que é isso, cara. Um camarote marco do carnaval, hein? Deve ser. Um carioca ok, normal. Exato. Um carioca ok para Samuel Xavier. Não foi um grande carioca, mas de boa, pode passar batido. Então vamos voltar em você, Vago, para falar do cara que poderia ter sido excelente, na minha opinião, mas ele ficou no bom por alguns momentos que geraram um pouco de preocupação. Como é que você achou o carioca dos Gêmeos? Cara, Gêmeos para mim poderia ser um dos destaques, o principal destaque, talvez, do Fluminense nesse início. Até porque ele conseguiu fazer uma puta partida, né, no Fla-Flu, que foi péssimo. Então, assim, o cara ser um dos destaques num jogo onde nem a maioria não foi tão bem, eu acho que isso é considerável. Até porque a gente comentou em outros jogos, né? Porra, meu irmão, o sistema defensivo tá todo meio capenga ali. Galera mal individualmente. Isso vai estourar no cara. E ele teve um jogo muito seguro. Inclusive o Freitas também, né? Já antecipando mais cedo entrar.
Inclusive o Freitas também fez um jogo, mas o James, pô, fez uma partidaça. Né? E tu conseguir perceber isso num jogo como aquele, é sinal de que o cara jogou muita bola. E é o que eu falo, existem jogadores de jogo grande, né? Ainda é cedo, mas tomara que o James seja esse cara. Jogo grande é para jogador grande e tomara que ele seja esse cara. Igão, seus 2 centavos sobre James. Pô, cara, assim, se consolidou assim como uma ótima contratação. A gente já achou boa, né, quando trouxe. E ele tem demonstrado isso no campo, né? Jogou jogos duros, clássicos, que poderia sentir, Maracanã lotado. E, cara, cereja do bolo foi o Fla-Flu, assim. Até os amigos flamenguistas ontem mesmo, a gente trocando uma ideia mais imparcial, né, sem zoação e tudo, e falar, cara, James e Jorginho foram disparados os melhores em campo, assim. Os caras falaram, o James jogou demais. Então, porra, eu acho que o carioca dele é tá ali do alto nível ali, do topo aí, da nossa escala de avaliações. Então vamos de excelente para James? Eu acho. Eu tenho minhas ressalvas, mas eu vou concordar com os colegas. Vagô, só porque eu fiz 2 com o Igor, agora eu faço 2 com você. Fala para dar a nossa cueca rasgada favorita. Fala do Freitas, fala. E não é cueca rasgada, né? Ele é cueca vestida, com zagues balançando, com freada de caminhão. Essa é a coisa, não é nem rasgada. Enfim, mas vai passar a ser, né? A gente torce para isso, não por conta do Freitas continuar sendo cueca rasgada, mas sim da gente ter uma opção de zaga mais segura, né? Que não dê a certeza para a gente que está acertando, mas que uma hora vai fazer aquela merda e isso se repete jogo a jogo. Então pode ser bom até para ele também pegar um tempinho para a imagem dele dar uma descansada. Então é fundamental que o Midjan chegue e se firme ali, né? Ao lado do James. Cara, exatamente o que é o Freitas, né? Eu acho que foi esse o campeonato dele. Com bons momentos, jogos até onde ele estava muito bem e fazendo a questão de jogar tudo fora, porque, né, até contra o Bangu, que ele veio ele estava numa seriedade a ponto de se comentar. Eu lembro que eu comentei algumas vezes. Bicão. Todo bicão que ele dava, eu falava, isso aqui é tentativa de mudança. Olha ele. Aí deu uns bicões até desnecessários, mas zerando bola, zagueirando mesmo. Parecia que ele estava tentando encontrar um estilo de jogo que colocasse ele numa situação de menos risco. Porra, aí no mesmo jogo, o animalzinho pega uma bola, paçoca, e a gente toma o gol. Então, o Freitas foi Freitas, e aí você faz o que você quiser com essa informação. Ele foi exatamente o que a gente sabe que ele é. Então, ou o que ele quer, ou o que ele demonstrou ser até agora. Então aí tu pega e enfia ele onde tu quiser. Enfia essa cueca onde tu quiser, meu. Igão? Esse aí, cara. Isso aí acho que não dá para perder muito tempo, não. Meu Deus do céu, quantas cagadas, quantos gols o Freitas deu nesse Carioca, gente. Meu Deus do céu. De cabeça, eu estava pensando uns 3 ou 4. Isso que eu ia falar, que eu me lembro e foi uns 3. Porque teve brasileiro também, né? Então não tem mais ainda. Mas vamos bater na seara do que esse cara já entregou 3 no Carioca. Não precisa puxar o resto do cara. Senão fudeu. Mas o que eu tô te falando é assim, se ele tivesse jogado bem, não entregado no Carioca, tivesse entregado tudo no brasileiro, a gente também não ia conseguir defender ele com nada. Então acaba que respinga um pouco nesse caso. Mas segue o jogo aí. É uma posição complicada, é uma posição que o cara não tem que ser excepcionalmente técnico, ele tem que ter primeiro o erro zero. Depois, se ele puder ser excepcional tecnicamente, é maravilha. Mas primeiro, a gente não toma gol. Depois, vem o resto. Igão, Renezinho, como é que você vê esse carioca do René? Cara, foi regular, né? Regular para bom, mais do que o Samuel Xavier, tirando aquele pênalti, aí depois fez partidas. Mas ele teve um bom carioca que mereceu, inclusive, a titularidade dele, entendeu?
Acho que foi regular mais para cima, né? Acho que um 6,5. Ele foi René. O René foi um grande nota 6, mas me assustou um pouco a semifinal e a final. Acho que ele foi montanha-russa, né? Acho que ele começou com a gente considerando que o Arana seria titular, que era questão só de tempo. Ele conseguiu subir o nível a ponto de esse tempo do Arana ter sido postergado ali. E aí, meu irmão, pegou-lhe uma descida braba nos jogos mais importantes. E eu acho que se hoje se faz uma enquete na torcida tricolor, dá 90% para cima o que o titular contra o Remo e daqui para frente é o Arana. Então eu acho que ele foi de um lugar onde estava todo mundo entendendo e achando foda ele ser o titular, o Zubeldia respeitar isso, não colocar o Arana pelo nome e tal. E aí quando ele passou por, né, volta, então há de ser justo, né, que ele fez por merecer chegar nesses jogos decisivos e o Arana aguardar a oportunidade dele, mas assim como também ele fez por merecer hoje a gente considerar o Arana titular tranquilamente. Então acho que é uma montanha-russa, mas sai abaixo. No fim das contas ele sai abaixo do que esteve durante o campeonato. Então, no fim das contas ele volta para o mesmo lugar, né? Se a gente achava ele reserva antes, ele conseguiu parecer titular, mas terminou sendo reserva de novo. Volta o René lá para um ok, se for ok considerando que ele já era reserva. Se tu considerava ele titular, coloca ele abaixo do ok para poder ficar claro que ele perdeu, né, espaço aí com o Carioca. Mas acho o René que vai ser muito importante em vários jogos, tá? Sim.